Querido irmão, querida irmã, mais uma vez nós nos reunimos para esse momento tão importante da nossa semana, um momento de espiritualidade, um momento de crescermos na fé, no amor, na esperança, mas também na vivência consciente da nossa vida cristã. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me alegro com a presença de todos e cada um, de cada uma, na sua situação, porque eu sei que Deus está iluminando o seu caminhar espiritual. Sejam todos muito bem-vindos e seja bem-vinda, Vanessa, nesse momento tão bonito da nossa vida. Muito obrigada, Padre Everson. Que alegria ter você juntinho aqui com a gente. O tema de hoje é: quem ama Jesus Cristo procura desapegar-se de todas as criaturas. E como é importante a gente fazer essa meditação, e o mais interessante, não é uma coisa cruel, rígida, não, mas o Santo Afonso vai nos explicar por que nós devemos nos desapegar. Ô Vanessa, devemos nos desapegar porque as coisas na Terra que quando nos prendem são correntes muito pesadas que nos prendem ao mínimo. Quando nós desapegamos, nós alcançamos o máximo, que é Deus. E é por isso que Santo Afonso, na sua proposta, coloca essa dimensão tão importante, desapegar-se de todas as criaturas, de tudo que pode nos impedir de chegar até Deus. Mas para isso, nós precisamos das luzes, da força, da presença, da ajuda do Espírito Santo. E precisamos também, hoje, no nosso programa, venha Espírito Santo. E a meditação de hoje está em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e dos filhos, de irmãos e irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras fortes do Evangelho e que nos alimentam e nos mostram sobre esse desapego, não é mesmo, Padre Everson? E certamente, Santo Afonso, meditando esse texto do Evangelho de Lucas,
ele, ao estruturar a sua proposta de espiritualidade, colocou justamente o amor total a Deus. Mas é interessante nesse texto, e Santo Afonso descobriu, foi nesse texto, sem dúvida alguma, que o amor total exige o esvaziamento total. Porque ou nós nos esvaziamos, e quando eu digo esvaziamos, todas as coisas, todas as pessoas, por isso Jesus vai dizer que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, mais do que a mim, não é digno do reino. Jesus, ele é radical mesmo para propor o segmento a nós, mas de uma maneira que vamos dar a nossa vida de total entrega, de compromisso. Ou nós realmente vivemos essa entrega, nós usamos popularmente, para valer, ou então nós vamos ficar negociando com Deus, mais ou menos, e Deus não aceita mais ou menos na nossa vida. E uma frase de Santo Afonso que realmente nos faz refletir. Ele diz assim que muitos querem ser santos, mas a seu modo. Ou seja, não é ao modo de Deus, da forma que Deus quer, mas é a seu modo. Então eu escolho como agir, como me portar na igreja, que práticas de piedade eu vou ter, mas não ouve de Deus. Qual é o melhor ali no meu caminho, na minha vida? E se apega a coisas pequenas. Não tem coragem de fazer um sacrifício que Deus realmente pede, inspira realmente ao seu coração. E quando a gente fala de desapegar, às vezes é rude, né? A gente ouvir falar, aquele que não deixa, né? O seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa. Mas aí nós entendemos que o Senhor quer que a gente ame com amor perfeito. Nada nessa terra pode ocupar o nosso coração o lugar de Deus, o lugar do nosso Senhor. E se a gente permite que Jesus ocupe o nosso coração, nós vamos conseguir amar e cuidar dessas pessoas, o pai, a mãe, o filho, o esposo, a esposa, com o amor que Jesus também cuida de cada um de nós. Então é uma escola, a escola do amor e a escola da santidade. E Vanessa, eu acho que nós temos que ter muita clareza. O desapegar não significa odiar. Eu não vou odiar mais nunca meu pai, minha mãe, não vou odiar meus irmãos, não vou odiar os meus colegas, não, os meus irmãos de comunidade, não vou. Mas Santo Afonso, ele também, a Vanessa lembrou uma frase dele, nós lembramos outra frase que é magistral, quando ele diz, nosso coração não pode viver sem amar. Não vivemos sem amar. Ou ama o Criador, ou as criaturas. Se desapegamos nosso coração dos afetos às coisas da terra, imediatamente o amor de Deus toma conta dele, do nosso coração. Como é lindo, quer dizer, Santo Afonso é muito positivo. Ele quer que nós tenhamos uma espiritualidade de amor e de não temor. Porque se nós ficássemos olhando o desapego no lado negativo, isso criaria em nós um sentimento de tristeza, um sentimento de vazio. Por isso, não, o desapego das coisas terrenas. E quando Santo Afonso coloca as coisas terrenas, ele engloba tudo. É a riqueza, é o amor próprio, é o nosso físico, é a nossa saúde. Para vocês, mulheres, de um modo especial, é a beleza, enfim, são os nossos parentes, mas o desapego no sentido de que nós vamos ter outro sentimento, porque o nosso coração está cheio de Deus, como é linda essa comparação de Santo Afonso. Então, a partir do amor de Deus, eu vou saber valorizar as coisas, eu vou saber dar valor à minha casa, vou saber dar valor à minha saúde, eu vou saber dar valor à minha comunidade, eu vou saber dar valor aos pobres que me falam da misericórdia de Deus. Enfim, quando eu estou cheio do amor de Deus, eu vou amar as coisas a partir de Deus.
e não vou ser dominado por essas coisas e elas se tornando para mim como ídolos. É isso que Santo Afonso diz, ou amamos a Deus ou não amamos. Não existe meio termo. E quando a gente pode até mesmo meditar nessa realidade, nós podemos perceber, será que eu sou desapegado das coisas terrenas ou ainda tem apego no meu coração? Quando bate uma dificuldade aí na sua porta, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira, seja uma aridez na sua vida espiritual, parece que eu rezo, mas eu não vejo graças acontecendo na minha vida. Qual que é a maneira que você se porta diante dessa realidade? Você é aquele que reclama, que fica lá reclamando, murmurando, ou não? Você aceita tudo e apresenta tudo diante de Deus. Aquele que é desapegado sabe aceitar a vontade de Deus, sendo uma coisa boa, positiva, ou uma coisa ruim que lhe aconteça. E mesmo do ruim, a gente sabe tirar uma coisa boa e aprende uma grande lição. E principalmente, Vanessa, quando somos orientados pelo amor, sabemos que o amor de Deus quer o melhor para nós. Só que a nossa maneira de ver, muitas vezes, é tão limitada, tão pequena, que nós nos satisfazemos com um prazer do momento. Mas Deus olha para nós o melhor da eternidade. Então, tudo que Deus quer para nós é nos preparar. Por isso, Ele vai muitas vezes, a palavra de Jesus, vai podando de nós aquilo que pode nos levar a não florirmos e produzirmos frutos para a eternidade. Por isso, não nos esqueçamos, precisamos desapegar das coisas para que o nosso coração esteja pronto para acolher o amor infinito de Deus. Dona Arci, me desculpe de eu chamá-lo só assim, dessa maneira, porque o seu nome completo é Darcy José Nicioli, mas o senhor trabalhou muitos anos em Aparecida, com muito carinho. O senhor se dedicou à mãe Aparecida, a rainha do Brasil. E nós hoje gostaríamos de fazer um pedido, porque Santo Afonso valorizava a espiritualidade mariana. Que o senhor falasse para nós um pouco daquilo que está no seu coração de amor para com Maria. Fale para nós sobre Maria, Dona Arci. Gente boa, estamos terminando uma sequência catequética sobre a Mariologia de Santo Afonso de Ligório. Aprendemos com o santo cantor das Glórias de Maria que ela foi escolhida do Pai Eterno para ser a mãe do seu filho por obra e graça do Espírito Santo. Maria é o único ser humano que o pecado não tocou e nem mesmo o seu corpo, que foi sacrário do Deus vivo, se corrompeu na morte. Ela foi assunta em corpo e alma no céu. Santo Afonso nos ensinou sobre estas verdades de fé. Aprendemos que Maria é um mistério profundamente humano e profundamente divino. Sobre o trânsito de Maria, Santo Afonso afirma que ela morreu como vivera, desapegada, pura e na certeza da glória eterna. Apoiando-se em outros santos, ele afirma que Maria morreu de amor e diz piedosamente que Maria acolheu a morte para matar as saudades do seu filho e poder encontrá-lo no céu. Bonito, não é? No momento da morte, Maria ainda recomendou aos apóstolos reunidos que continuassem trabalhando e prometeu-lhes sua intercessão na obra da evangelização. Afinal, ela é a mãe da igreja peregrina. Nada mais óbvio, afirma Santo Afonso. Aquela mulher que acolhera o próprio Deus em seu seio, que se fizera morada dele, no final da sua vida terrena, fosse ela mesma morar com Deus. Esta é a assunção de Maria. Maria
a mãe de Deus e nossa, torna-se a rainha do céu e da terra. Por isso, a vemos representada junto à Trindade Santa, como na imagem do Pai Eterno. O Pai Eterno acolhe a filha, o Filho Jesus a sua mãe e o Espírito a sua santa esposa. Para Santo Afonso, a Assunção de Maria fortalece a nossa fé, especialmente nos momentos de crise e de desespero. Ele diz nas entrelinhas da sua reflexão que Deus potencializou tudo o que era bom em Maria, inclusive o seu corpo mortal. Então, espelhando-nos nesta santa mulher ressuscitada e glorificada, todos nós nos sentimos animados a ser do bem e aprendemos a crer na força da graça de Deus. O Senhor fará novas todas as coisas. Enfim, o que a Assunção de Maria nos ensina? Desta terra, o que nos valerá é o bem que fizermos. Este é o tesouro que nos garante a eternidade feliz. A glória de Maria é prefiguração do destino que os discípulos e discípulas de Jesus, todos nós os batizados, temos como meta. Então, rezemos. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Amém. Dona Darcy, muito obrigado pela sua presença, mas muito obrigado principalmente pelo seu testemunho de carinho, de amor, de devoção, de confiança em Nossa Senhora. Obrigado, Dona Darcy. Maria ajuda em muitos apuros da vida. A Santa Igreja, bem a nós, seus filhos, ensina com quanto zelo e quanta confiança devemos recorrer sem cessar a esta amorosa protetora, pois é ordem sua que lhe tribute com um culto particular. Durante o ano, celebra muitas festas em honra e prescreve que um dia da semana lhe seja especialmente dedicado, o nosso sábado. Bastaria somente ver e ouvir que em todas as calamidades públicas, a Santa Igreja sempre quer que se recorra à Divina Mãe com novenas, orações, procissões e também com visitas às igrejas e às imagens. Está aí toda a realidade mariana que está tão presente na nossa espiritualidade. E Vanessa, eu diria que Santo Afonso, que tinha um carinho muito grande para sua mãe, foi a partir do relacionamento dele com a sua mãe que ele estruturou a sua piedade a Maria. Mas eu me lembro, como criança, uma vez jogando bola na frente de casa, eu machuquei. E um corte assim em cima do olho, foi uma sangueira danada. E eu entrei em desespero e comecei a chorar. Fui correndo para dentro de casa. Fui para onde? Eu me lembro até hoje, eu tinha quanto? Uns 9 anos, 8 anos, eu fui abraçar o vestido de minha mãe. E ela então me acalmou, me tranquilizou. É o papel de mãe que sempre nos acompanha e que a gente sabe, pode confiar que ela está sempre pronta a nos acolher. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Santo Afonso, ele, ao fundar a congregação redentorista, ele tinha uma preocupação que os redentoristas fossem até as comunidades, fossem ao encontro das paróquias, das
as comunidades mais simples, os pobres, mas para levar a vida cristã. Só que muitos bispos, não digo por ciúme, mas certamente com uma visão muito deturpada do trabalho de profundidade de Santo Afonso, se queixavam que o trabalho dos redentoristas, isso no início, não tinha profundidade e, portanto, não tinha continuidade. E Santo Afonso, ele entende essa resposta, essa pergunta, esse desassossego dos bispos e dá uma resposta. E essa resposta, então, surge como a chamada renovação, que era aquela missão que eles faziam, voltavam a cada 4, 5, 6 meses, naquela mesma região, para evangelizar, para ensinar o povo a rezar, aquelas pessoas que dificilmente tinham um padre na sua região, tinham uma pessoa para orientar espiritualmente. Então essa renovação acontecia entre o povo. E foi tão sucesso, que o povo começou a correr às casas vocacionais para participar dos retiros. Então, e Santo Afonso até diz que às vezes alguns noviços tinham até que dormir no chão, porque não tinham mais lugar para ninguém, de tão cheias que eram essas renovações, esses retiros espirituais. E Vanessa, eu tive a graça de visitar a casa onde Santo Afonso morou, em Pagani. Eu me admirei do tamanho da casa, de tantos quartos. Quer dizer, ele estruturou até a casa física para acolher as pessoas. Uma afeição terrena desordenada, ainda que pequena, impede o voo da santidade. Prende-nos à mediocridade da nossa miséria e não nos permite levantar o pé do chão. Importa avançar o voo o quanto antes, rompendo as amarras terrenas, ainda que sejam as de um simples fio. Se o fizermos, Deus se comunicará a nós em toda a sua plenitude. Quem quer que Deus seja todo seu, precisa ser todo de Deus. Jesus ama-nos tanto que não nos contenta senão com todo o nosso amor. Qual é a medida de amar o nosso Redentor? Amá-lo todo, por inteiro, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E é por isso que Santo Afonso chama a nossa atenção. Uma afeição terrena desordenada prende-nos à mediocridade, nos amarra no minimismo, nos amarra no que é pequeno. E é por isso que nós nos unimos a Ele, rezando, pedindo que o Senhor nos dê a graça, como diz Santo Afonso, de levantar o voo para as coisas divinas. Vamos rezar. Senhor, eu vos prefiro a tudo, saúde, riquezas, dignidades, honras, louvores, ciência, consolações, esperanças, desejos, e vos prefiro até mesmo as vossas graças e dons. Quero somente a vós e nada mais. Como posso amar outra coisa, vendo-vos morrer por mim na cruz? E ao vos ver morto, acabrunhado de dores, tenho de vos amar. Renuncio a todos os meus desejos, às consolações e a todas as coisas criadas. Somente vós me bastais. Dai-me a graça de não pensar em nada mais que em vós, de somente a vós procurar meu amor e meu único bem. Mãe de Deus, Maria, obtende para mim a perseverança. Amém. Como é bom, né, Padre, estar com o coração livre, desapegado das coisas para poder amar inteiramente ao Senhor. E nós vamos ser verdadeiramente felizes, porque a nossa felicidade não vai ser de coisas pequenas, mas vai ser do infinito de Deus. E o nosso coração se alegra. Infelizmente, o tempo acaba, mas na esperança de que semana que vem nós temos um novo encontro. Ô Vanessa, eu não gosto desse negócio, você acabou. Não, meu Deus. Não. Como que eu tenho que falar, Padre? Me ensina. Não sei. Só sei que semana que vem vamos estar novamente
unidos para dar mais um passo no caminho que o Santo Afonso nos propõe. E por isso que ao encerrar, peço que as bênçãos de Deus estejam conosco nessa semana e em todos os dias da nossa vida. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um grande abraço. Deus abençoe a todos nós.